Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 1 a 16. Como disse no primeiro domingo, quando pregamos acerca da ceia do Senhor, gostaria de desenvolver aqueles 4 olhares que nós mencionamos quando participamos da mesa do Senhor. E o primeiro olhar é quando olhamos para trás, é quando miramos o passado, é quando nós miramos a cruz de Cristo e o que Deus realizou na cruz de Cristo em favor da igreja, em favor do seu povo, em favor de você e de mim. E nessa manhã eu me proponho a falar um pouco sobre a doutrina da regeneração. Quero rapidamente contribuir para seu conhecimento doutrinário, para a sua segurança e estabilidade da fé, sobre essa importante doutrina da regeneração. Vamos ler, pois, então, João capítulo 3, os versos de 1 a 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que no céu está. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. George Whitefield, pregador do século XVII, este homem pregou mais de 30 anos. E é possivelmente o homem que mais pregou o Evangelho na face da terra. Este homem pregava todos os dias, mais de uma vez por dia. Este homem pregou na Inglaterra, pregou nos Estados Unidos, pregou na África, pregou na Ásia. Este homem pregou o Evangelho em quase todos os continentes. O homem pregava o Evangelho todos os dias, viveu para a pregação do Evangelho. Esse homem, tendo sido impactado pela graça de Cristo, percebendo
o poder de Deus que transformou a sua mente, que renovou sua mente, que transformou seu coração, que modificou suas estruturas, a sua volição. Esse homem se colocou a pregar o Evangelho. E a ênfase da sua pregação, a ênfase da sua mensagem era: importa-vos nascer de novo. Certa vez foi perguntado a ele: por que o senhor prega tantas vezes a mesma mensagem, importa-vos nascer de novo? E ele dizia: sabe por quê? Importa-vos nascer de novo. Era esta a ênfase deste pregador. Aqui nós temos o encontro de Jesus com um principal líder da religião judaica. Nicodemos era um homem importante na estrutura religiosa do judaísmo, mas ele não compreendia o que Jesus estava propondo, ensinando, orientando, dando a ele conhecimento. Para ele soava como algo estranho aos seus ouvidos. E aí cabe a pergunta: por que o ser humano precisa de regeneração? Porque, como Jesus ensinou a Nicodemos, não é? Enquanto o ser humano permanece na carne, isto é, permanece pecador como nasceu, ele não é capaz de entrar no reino dos céus. A natureza humana, enquanto você está com a morte espiritual, como diz o apóstolo Paulo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, quando você morre quando você nasce apenas uma vez, você morre duas vezes. Quando você nasce apenas uma vez, você tem a morte espiritual e você tem a morte eterna. Mas quando você nasce duas vezes, você tem apenas uma morte, a morte física. Porque a morte física é a entrada no gozo eterno de Deus. E é isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos, embora sendo religioso, embora sendo um dos principais da sinagoga, não compreendia esta teologia, esta ação de Deus, importantíssima na vida daquele que é do Senhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sem a regeneração, não existe atividade espiritual alguma. Não há arrependimento, não há fé, não há salvação. Porque o primeiro ato é o ato de Deus, pelo Espírito de Deus, que faz nasce da carne e também nasce do Espírito. Isto é regeneração. Quem não nasceu do alto não pode ver ou compreender o reino de Deus, o reino da salvação, nem pode entrar no reino de Deus. Veja, João 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala de dois tipos de pessoas. Os que nasceram de novo foram regenerados. E os que não nasceram de novo estão mortos espiritualmente. Os que estão em Cristo é que nasceram de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 e 13, assim fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta é uma verdade bíblica que precisa ficar muito clara a você, a mim, para que você possa compreender os movimentos do céu na tua vida, na tua história, no teu peito, no teu coração, na tua mente, na tua alma. A regeneração é um ato do céu, é o poder de Deus, pelo poder do Espírito que traz
um novo nascimento, uma nova geração, uma regeneração. Como diz o apóstolo, como diz o profeta Ezequiel, Deus falando através da boca do profeta: dar-vos-ei coração novo, tirarei de dentro de vós o coração de pedra e colocareis coração de carne dentro de vós, ó povo meu. É esta promessa que Deus diz ao povo, que em Cristo Jesus Ele faz, Ele realiza, Ele opera este milagre, esta operosidade do céu no coração, na mente, na alma do indivíduo. Ele nos faz nascer de novo. Isto é um ato da graça de Deus pelo poder do Espírito. Meu irmão, você que conhece a palavra, diz que a palavra de Deus é poderosa para penetrar as juntas e medulas e separar. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, quando invade o peito do ser humano, ele transforma, ele arrebenta, ele muda todas as estruturas e nos refaz para a glória dele. Isso é regeneração. Antes disso, não há movimento espiritual, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não sente, morto não age, morto não busca, morto está morto, mas a iniciativa é de Deus, que move o coração, que renova a mente, que transforma as estruturas, e então capacita-nos a responder pela fé, em arrependimento, em reconhecimento da nossa nulidade. Isto é regeneração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, isto é, o não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que às vezes você não consegue falar de coisas espirituais com pessoas que não têm a compreensão, elas não compreendem. Parece que são coisas enigmáticas, indecifráveis, porque elas estão mortas, elas estão cegas, elas estão sem entendimento. Como diz Paulo em Romanos, o Deus desse mundo cegou o entendimento dessas pessoas. Se o Espírito de Deus não abrir o entendimento, ela não compreende. E você está desfrutando de uma relação profunda da graça de Deus, com novos valores, com novas realidades, com novas descobertas. Mas é possível que o seu cônjuge não entenda nada do que está acontecendo na tua vida. É possível que seu filho não saiba, que a sua mãe não compreenda, porque estas coisas se discernem, segundo a Bíblia, espiritualmente, e por isso que trevas e luz não coadunam. Por isso que é complicado entrarmos numa relação de casamento quando o regenerado está envolvido com o não regenerado. Isso traz algumas dificuldades de vivência na fé e comprometimentos. Essa é a preocupação. A regeneração é um ato de Deus no qual Ele renova o nosso coração para crermos nele quando estávamos mortos espiritualmente. Os pecadores, incluídos os mais cultos e religiosos, não podem receber as coisas do Espírito de Deus, que são verdades referentes a Cristo, enquanto o próprio Espírito de Deus não os tornarem nova criatura. É interessante que Jesus vai conversar sobre regeneração com o religioso. Ele não vai falar de regeneração para o que está ao seu lado na cruz. Aquele ele já fala do céu. Ele não vai falar para a pecadora, a quem ele perdoa. Não, ele vai falar para um religioso. Um camarada que está lidando com religião, que tem muita compreensão das revelações de Deus, que cognitivamente sabe muita coisa, que percebe muita coisa, mas ele está morto. Está envolvido com religião, ele está envolvido com práticas religiosas, ele está totalmente envolvido com coisas de Deus, mas o seu coração, a sua mente, a sua alma não nasceu de novo, então ele está completamente ignorante acerca das coisas espirituais, estando envolvido com as coisas de Deus. Por isso que nessa manhã é importante falar a você sobre esse ato extraordinário da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, que opera lá e cá. João 3,7, Jesus vai dizer para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O ser humano, em seu estado natural de pecador, não pode ver e crer no reino de Deus. Primeiro,
é necessário que ele venha a nascer de novo. Depois, ele passa a ver e crer no reino de Deus. Percebe? É o ato de Deus que vem seguido de uma resposta humana. É a capacitação do céu, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, no coração humano, para que ele possa responder ao ato inicial de Deus. Pedro, escrevendo na sua carta, a primeira carta de Pedro 1:23, ele vai dizer assim, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Como é importante nós percebermos, crermos, aprendermos e praticarmos essa doutrina e, sobretudo, vivermos essa realidade pela fé. O novo nascimento é o início de uma nova vida de fé em Deus, é o ponto de partida da nossa vida espiritual. Isso é nascer do Espírito. João 3,6, ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está deixando bem claro. Você nasce uma vez, você nasceu da carne, você tem a herança adâmica, você é filho de Adão, você é descendente de Adão, você nasceu pecador, você nasceu nessa condição de miserável pecador. Nascido do Espírito, é nascido do segundo Adão, nascido de Cristo Jesus. O Cristo, o segundo Adão, perfeito, imaculado, santo, este regenera pelo poder do Espírito a todos que creem. Em Tito, capítulo 3, versículo 4, veja o que a Bíblia vai dizer. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito está dizendo que a graça de Cristo no Espírito nos purificou, nos lavou. Esse movimento de lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou sobre nós ricamente, abundantemente. Isto é obra de Deus na vida do cristão. A regeneração é a obra soberana da graça do Espírito, e seus efeitos em nós é produzir a fé e a inclinação para as coisas de Deus. Não escolhemos ser regenerados, mas Deus, em sua soberana vontade, é que nos regenera. Não temos primeiro fé para que depois sejamos regenerados, mas Deus primeiro nos regenera e então passamos a ter fé. Eu quero falar rapidamente para você sobre os frutos da regeneração. Como eu já expliquei biblicamente o que é regeneração, o que opera em nós, um ato inicial de Deus. Eu quero falar rapidamente para vocês sobre os frutos da regeneração. O que decorre, quais as implicações desse ato de Deus na vida do crente. E aí, na carta de João, nós temos vários textos, eu quero citá-los aqui, e nós vamos acompanhando aí. Em primeiro lugar, os regenerados creem corretamente em Cristo Jesus. Veja 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Há uma relação profunda de amor com o Cristo da nossa fé, quando Deus nos regenera pelo poder do Espírito de Cristo. Há um apego, um sentimento profundo de amor, de gratidão, de um desejo pleno de estar com Ele, nele, para Ele, pela fé. Os regenerados praticam a justiça. 1 João 2, 29, veja o que ele vai dizer. Se sabeis que Ele é justo,
Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O regenerado não se conforma com injustiças. O regenerado não avança pelos caminhos da injustiça, pelo contrário, ele ama a justiça e pratica a justiça. Em terceiro lugar, os regenerados não vivem uma vida caracterizada pelo pecado. Isto é fundamental. Isto é radical. Isto é um estilo novo de vida, é um jeito novo de viver. A partir da regeneração, nós somos habilitados, nós somos movidos a viver a partir de outros valores, os valores do alto, e não os valores da terra, e não os valores que estão impregnados na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Nós vivemos a partir de Deus, para a glória de Deus. Veja o que diz em 1 João capítulo 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Essa é a profunda experiência da graça operada pelo Espírito de Cristo em nós. Nós não vivemos a partir dos nossos instintos, da nossa pecaminosidade, do mal que habita em nós. Nós vivemos a partir dos valores da palavra de Deus. É a palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, que arbitra dentro de nós. E nós estamos habilitados a responder em santidade de vida. Já não estamos mais mortos. Agora estamos vivificados, regenerados, nascemos para uma nova vida, e essa nova vida é para Deus, não é para o mal, não é para nós, não é viver de acordo com os nossos instintos, nossos desejos, nossas vontades. A nossa vontade agora é fazer e obedecer a Deus, e viver os valores e princípios da palavra de Deus. Ô meu irmão, quer saber se você é regenerado? Olhe para dentro de você, consulte o seu coração, consulte a sua volição, se você tem prazer em viver para Deus, se você é quebrantado, se você tem uma profunda experiência de arrependimento todos os dias quando você comete pecado, quando você tem um sentimento de repulsa, de uma dificuldade enorme quando você sabe que você afrontou a santidade de Deus, quando você comete um pecado, seja por pensamento, seja por atitude, seja por palavra, quando você se apercebe que você é pecador, você então é tomado de um profundo arrependimento, de uma dor na alma, então você tem um desejo enorme de voltar-se para Deus, confessar o seu pecado e não mais praticar aquele pecado. E isto é um ato claro da regeneração, de que você é de Deus, que você é para Deus, que a sua vida é para a glória de Deus. Se isso não ocorre dentro de você, alguma coisa está muito errada, e não é com Deus, não é com Deus. A Bíblia é clara. Eu preciso dizer isso para você porque nós não falamos de religião, nós falamos do Evangelho. O Evangelho, ele é radical contra o pecado. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo e viver pecando o mesmo pecado como alguém que vive uma vida totalmente voltada para o pecado. Não tem como. Eu estou falando de pecado, não estou falando de multidões de pecado. Quando você tem uma fragilidade, uma fraqueza, e você não consegue romper com essa fraqueza, uma pulsão, uma disfunção, isso precisa ser tratado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, no teu caráter, na tua volição, na tua personalidade, dentro de você, porque você é habilitado pelo Espírito de Deus a vencer essas fraquezas, essas debilidades, para você não viver apanhando do mal, vivendo uma vida pegada ao mal. É isso que a Bíblia está dizendo. As expressões não vive na prática do pecado, não pode viver pecando e não vive em pecado, está falando de ações habituais, daquelas ações que nós cometemos sempre, todos os dias. Isso tem que ser evitado. Nós não vivemos assim mais. O nosso estilo de vida é outro. Nós respondemos ao mal com o bem. Nós respondemos à mentira com a verdade. Nós respondemos a partir da palavra de Deus. Agora,
1 João capítulo 1, também vai dizer, se nós dizemos que não pecamos, a verdade não está em nós. Mentimos. Nós continuamos pecadores. Mesmo regenerados, somos pecadores. Miseráveis. A questão é que agora temos consciência. O Espírito de Deus nos traz a consciência do nosso mal. E Ele exige de nós uma resposta para vencermos o mal que habita em nós. Os regenerados experimentam a vitória da fé sobre o mundo. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu peço licença para falar de uma experiência pessoal na minha conversão. Eu nasci no lar evangélico, eu lidei com a fé, aprendi a orar desde em tempo urgente. Ir na igreja e estar na minha casa era uma sequência, uma coisa da outra. A fé sempre foi presente dentro de casa. Mas na minha adolescência eu achei que tinha coisas mais interessantes, então eu me afastei da fé, me afastei da igreja, deixei de orar, deixei de buscar Deus, porque algo novo fez sentido, o futebol. Futebol. Descobri que jogar bola era muito bom, e quando jogava no domingo, então era melhor ainda. Domingo de manhã. Quantas Bíblias eu perdi no caminho de casa para a igreja, revista de escola dominical, por quê? Porque saía para a igreja, mas eu ia jogar futebol. Foi assim. Quando eu tive essa profunda experiência com a graça de Deus, algo novo aconteceu dentro de mim. Ir para a igreja, meu irmão, era bênção, era alegria. Uma santa alegria. Estar com o povo de Deus na casa de Deus. Esforço? Nenhum. Alegria. Um desejo profundo de ler a Bíblia, de conhecer mais a Deus, de buscar Deus em oração. Isto é regeneração. É a operosidade da graça de Deus que tira, que arranca os desejos e nos faz viver para Deus. É isso que eu estou dizendo. A vitória que vence o mundo é a vossa fé. É a certeza de que eu estou em Deus, eu vivo para Deus, eu vivo para a glória de Deus, então eu vou para Deus. Eu quero é Deus, eu vou para Deus, porque pela fé a minha vida vai ser para a glória de Deus. Não importa o que pensam de mim, eu quero é Deus na vida. Pela fé. Isso muda. É o estilo novo de vida, é um jeito novo de viver. Estar com o povo de Deus, estar adorando a Deus, estar servindo a Deus, estar aprendendo acerca de Deus, é o que é de mais sublime na vida do cristão. Simples assim. Os regenerados amam aos irmãos da fé. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Oh, meus irmãos, isso é chover no molhado, não é? Esse apego para com o povo de Deus é uma marca distintiva de que nós somos de Cristo, que nós somos unidos a Cristo e que nós amamos os nossos irmãos porque eles também estão em Cristo. Em Cristo somos um, e esta unidade da fé, pela regeneração, Deus uniu-nos. Pessoas tão distintas, tão diferentes, com o seu próprio jeito, com as suas debilidades, com as suas fragilidades, com as suas inconsistências, mas todos caminhamos pela fé, olhando firmemente para o Cristo da nossa fé. Então, uma marca distintiva do cristão é o amor, o apego, o desejo de caminhar com os que são de Cristo. Amor pelos que são de Cristo, que são em Deus. Meus irmãos, esses são os sinais da regeneração. Eu concluo aqui a minha fala, convidando você a pensar mais objetivamente acerca da sua relação pessoal com Deus. Cristo operou eficazmente essa obra no teu peito, no teu coração. Vivamos a partir da nova vida em Cristo Jesus. A regeneração é conhecida pelos frutos que ela gera em nós. Que Deus nos abençoe. E então eu quero convidar você à oração.